Feche seus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos por mais esse momento, Deus. Te agradecemos porque o Senhor é um Deus bondoso, o Senhor é um Deus misericordioso, o Senhor é um Deus que nunca nos deixa só. Deus, nesse momento que nós estaremos aqui meditando na Tua Palavra, que o Senhor possa falar com a Tua igreja, assim como o Senhor falou comigo, Pai. E que nós possamos sair daqui transformados, Pai, impactados pela Tua Palavra, porque esse é o Seu desejo, é aquilo que o Senhor quer que nós cresçamos cada vez mais, Pai. Então é isso que eu te peço, Pai, já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode se assentar. Gostaria de pedir para os irmãos poderem abrir sua Bíblia em Jó. Abra sua Bíblia em Jó. Interessante que essa semana, enquanto vocês estão abrindo aí a Bíblia em Jó, essa semana na realidade essa semana não, hoje é quinta, na quarta-feira mesmo, ontem, eu estava indo para o cartório, para o trabalho, daí eu estava ouvindo um podcast, e aí eles estavam falando sobre Jó, e aí algumas coisas que eles estavam falando, eu falei, caramba, que interessante, próxima vez que eu for pregar, eu acho que eu vou falar sobre Jó. E aí logo depois o pastor mandou mensagem, Bruno, você pode pregar amanhã? Eu falei, então tá bom, então eu vou falar sobre Jó. Aí ontem à noite, eu estava lendo e vendo algumas coisas. Quantos aqui já leram o livro de Jó? O livro de Jó. Já leram o livro de Jó? Acho que a maioria aqui já leu o livro de Jó, então a gente já conhece basicamente a história de Jó. O que se fala sobre Jó, qual é a história contada ali naquele livro. Aí, uma das coisas que é mais enfatizada na história de Jó, eu acho que todo mundo aqui concorda, que é o sofrimento dele, amém? Sofrimento de Jó, por tudo aquilo que ele passa, por tudo aquilo que ele vive, né, as dores que ele passa ali, sempre é marcante, é bastante impactante toda vez que a gente lê ou ouve sobre essa história. Mas aí no podcast que eu estava ouvindo ontem, ele foi falando algumas coisas, e aí eu cheguei na realidade a uma conclusão que na realidade o foco principal da história de Jó não é as dores e o sofrimento que ele passa. E a gente já vai falar um pouco sobre isso, sobre o que eu acho que deveria ser o ponto principal da história. A gente não focar no sofrimento de Jó, mas em alguns outros aspectos que eu tenho certeza que vai transformar a nossa vida, a nossa forma de ver a Deus, amém? A forma como nós nos encontramos com Deus, a forma como nós nos apresentamos a Deus, a forma como nós cultuamos ao nosso Deus, tudo isso Jó ele é aplicado nessa história de Jó. Por exemplo, nós sabemos que Jó era um homem que era casado e tinha 10 filhos, sendo 7 homens e 3 mulheres. Eram seus filhos. Jó era um homem muito rico. Jó, ele era um homem muito rico, onde ele tinha bens, ele tinha animais, ele tinha tudo. Ele era muito rico, ele morava num lugar legal, e ali onde ele vivia, a terra se chamava Uz. Era uma terra de Uz, onde ele vivia. Jó, ele vivia com os seus filhos e a sua esposa e todos os seus bens. Então Jó, ele era um homem rico, e eu gostaria que você pudesse acompanhar comigo aí, que a gente vai ler bastante o livro de Jó, para que a gente possa ir tirando alguns pontos importantes dessa história. Então, Jó capítulo 1, versículo 1. Diz assim: havia um homem chamado Jó, que vivia na terra de Uz. Ele era íntegro e correto, temia a Deus e se mantinha afastado do mal. Tinha 7 filhos e 3 filhas. Era dono de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Também tinha muitos servos. Na verdade, era o homem mais rico de toda aquela região. Então, quando a gente começa a ver e a ler esse texto, já de cara já acontecem, já nos aparece, já nos dão algumas informações importantes sobre Jó, que dá para a gente poder aplicar talvez nas nossas vidas hoje em dia. Jó, ele vivia numa terra que se chamava Uz, e ele era um homem íntegro, correto, temia Deus e que se mantinha afastado do mal. Reto, íntegro, correto, temia Deus e que se afastava do mal. Essas 4 qualidades, essas 4 características de Jó, era algo marcante para Jó, porque quem diz isso sobre Jó não é um dos seus amigos,
não era alguém que ele conhecia, não é a sua esposa, não são seus filhos. Quem diz isso do próprio Jó era Deus. Foi Deus quem disse isso sobre Jó. Então era algo marcante na vida de Jó. Jó era um homem íntegro, correto, que temia Deus e que se mantinha afastado do mal. Isso é algo que nós devemos ser hoje em dia. Não só Jó, mas nós devemos ser íntegros, corretos, tementes a Deus e que nos afastamos do mal, que a gente se mantenha afastado do mal, para que a gente possa fazer o quê? Agradar a Deus. Para que o nosso culto possa ser um culto agradável ao nosso Deus, nós temos que ter essas 4 qualidades. Nós temos que ter essas 4 características. Nós temos que ter essas 4 coisas que Jó tinha, nós também temos que ter. Íntegro, correto, temente a Deus e que se desviava do mal. Mas o Jó também, ele tinha um plus aí nessa história. Jó, ele tinha algo a mais nessa história. Jó, ele era rico. Quantos aqui são ricos? Amém? Vocês são ricos? Glória a Deus, então. Ricos, mas Jó era rico de dinheiro mesmo. Rico. Jó era um homem rico. Então, esse era o plus de Jó. Além dele ter a sua esposa e a sua família com seus filhos, ele também era um homem rico, e não somente rico, ele era o homem mais rico de toda aquela região. Então, isso é interessante para que a gente possa ver que o dinheiro, ele não deve corromper as nossas vidas. O dinheiro que nós temos não deve corromper o nosso coração diante de Deus, não nos deve afastar de Deus, mas nos trazer cada vez mais perto de Deus, porque quem que nos dá o dinheiro? É Deus. Então, se Deus nos dá condições para que a gente possa viver bem nessa terra, nós temos que estar cada vez mais perto dele, não por interesse, mas por amar a ele e entender que tudo isso vem da graça dele. Amém? E Jó tinha isso. Continuando o texto aí no versículo 4, diz assim, ó: os filhos de Jó se revezavam em preparar banquetes em suas casas e convidavam suas 3 irmãs para celebrar com eles. Quando terminavam esses dias de festas, Jó mandava chamar seus filhos a fim de purificá-los. Levantava-se de manhã bem cedo e oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: pode ser que meus filhos tenham pecado e amaldiçoado a Deus em seu coração. Essa era a prática habitual de Jó. E aí Jó tem um plus a mais ainda nessa história. Além dele ser um homem íntegro, correto, temente a Deus, que se desviava do mal, era um homem rico e abençoado por Deus. Além disso tudo, ele também se preocupava com a sua família, porque os seus filhos estavam lá e davam festas, e as festas antigamente não eram como as festas de hoje em dia, né? Que a gente dá festas aí, dá 4, 5 horas, acabou, vamos embora. As festas antigamente duravam dias, eram dias e dias de festas. Obrigado, André. Eram dias e dias de festas. Então nessas festas tinham muita bebida, então as pessoas, com certeza, eles bebiam e provavelmente eles poderiam ficar bêbados de tanto beber, de tantos dias bebendo, comendo e aquela coisa toda. E aí Jó, ele se preocupava com essa situação, e aí ele fala assim: pode ser, vai que os meus filhos amaldiçoaram a Deus, vai que meus filhos pecaram contra Deus, então eu vou lá e vou oferecer um sacrifício para os meus filhos. E aí isso era uma prática habitual de Jó. Além disso tudo que ele tinha, ele prestava um culto de sacrifício ao Deus dele. Um culto de sacrifício onde ele não visava somente a ele mesmo, mas ele visava a sua família. Então, uma das coisas que a gente pode aprender também dessa história é que nós temos que cuidar da nossa família. Amém? Amém? Nós temos que cuidar da nossa família, não somente de falar, porque provavelmente Jó ensinava os seus filhos, provavelmente Jó já havia falado sobre isso e explicado sobre isso, mas muito mais do que isso, Jó, ele era um intercessor, ele orava, ele cuidava, ele protegia, e ele fazia as coisas para que pudesse cercar a sua família, para que eles não pudessem pecar, para que Deus não pudesse se zangar, para que não acontecesse alguma coisa de ruim. Jó estava sempre ali, e era uma prática habitual de Jó.
orar pela sua família, cuidar da sua família, interceder pela sua família. Isso tem que ser a nossa prática habitual também. Nós temos que ter essa prática de orar pela nossa família, cuidar da nossa família, se importar com a nossa família, se entregar pela nossa família, oferecer um sacrifício pela nossa família. Tudo isso é para que a gente possa ver a nossa família bem, para que a gente possa ver a nossa família saudável, e muito mais do que isso, para que a nossa família possa estar cheia do Espírito Santo, amém? Tudo isso nós precisamos fazer. Tudo isso não é algo que Jó fez, mas algo que nós precisamos fazer hoje em dia. Mas aí, continuando o texto aqui, a gente lendo aqui esse primeiro capítulo de Jó, começam a acontecer algumas coisas que vão de encontro à vida de Jó. Vão de encontro às coisas que Jó fazia, que eram algo bom, que era algo legal, que era algo agradável a Deus, talvez. E tudo isso era algo que Jó fazia, mas começam a acontecer algumas coisas com Jó. Acompanha comigo aí no versículo 6. Certo dia, os anjos vieram à presença do Senhor e Satanás, o acusador, veio com eles. De onde você vem? Perguntou o Senhor. Satanás respondeu: estive rodeando a terra, observando o que nela acontece. Então o Senhor perguntou: você reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele. É homem íntegro, correto, temente a Deus e se mantém afastado do mal. Satanás respondeu: é verdade, mas Jó tem bons motivos para temer a Deus. Tu puseste um muro de proteção ao redor dele, de sua família, de seus bens, e o abençoaste em tudo que ele faz. Vê como ele é rico. Estende a tua mão e toma tudo o que ele tem, e certamente ele te amaldiçoará na tua face. Pois bem, você pode prová-lo, disse o Senhor. Faça o que quiser com tudo o que ele possui, mas não lhe cause nenhum dano físico. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Diante disso tudo que nós acabamos de falar sobre Jó, o que Jó fazia, como Jó era, o próprio Deus diz que ele era um homem íntegro, correto, temente a Deus e que se desviava do mal. Mesmo diante disso tudo, ele oferecia sacrifícios, cuidava da sua família, intercedia pela sua família, fazia tudo pela sua família, e era um homem, como nós já falamos aqui, um homem correto. Mesmo diante disso tudo, Deus decide provar Jó. E a aprovação de Jó não é algo qualquer coisa. Nós sabemos aqui, todos aqui já falaram que leram e conhecem a história. Nós sabemos por tudo que Jó passou. Jó perde seus filhos, Jó perde os seus bens, Jó perde tudo. E depois também, mais um pouco, ele perde a sua saúde, ele fica doente, muito doente. Então Jó, ele começa a perder tudo aquilo que ele tem, tudo aquilo que ele prezava, tudo aquilo que ele mais cuidava, ele começa a perder. E ele perde não agora, daqui a 10 anos, depois mais 10 anos, não, é do dia para a noite. Começa a chegar, vem um primeiro mensageiro e fala: aconteceu isso. E aí, antes dele terminar de falar, o outro já entra: aconteceu mais isso. E antes do outro terminar, aconteceu mais isso, e vem só trazendo notícia ruim para a vida de Jó. Nesse momento, e aí nós podemos colocar essa situação para nós hoje em dia, como é que nós lidamos com essa situação? Nós não somos Jó, mas nós somos homens e mulheres que procuramos ser retos, íntegros, tementes a Deus, e que nós tentamos nos desviar do mal sempre para que a gente possa agradar a Deus. Nós estamos nos cultos, nós estamos aqui quinta-feira no culto Sala do Pai, aqui cultuando a Deus, louvando, cantando, dando os nossos dízimos e as nossas ofertas. Nós somos fiéis, nós somos isso, nós somos aquilo, tudo aquilo que o pastor precisa a gente faz. A igreja está precisando disso, eu vou fazer, vamos, estou aqui. Mas e aí, do dia para a noite, as coisas começam a dar errado. As coisas começam a não dar certo, começam as coisas a acontecer algumas coisas que nos desagradam e fazem com que a gente comece a repensar sobre a nossa fé. A gente começa a pensar sobre: que Deus é esse? Como que Deus deixa acontecer essas coisas? Logo eu, que sou um homem íntegro, logo eu que sou dizimista dessa casa, logo eu que dou as minhas ofertas, logo eu que estou aqui todos os cultos, logo eu que faço isso, que faço aquilo. E a gente começa a fazer o quê? Dar carteirada em Deus. Deus, eu faço isso, eu faço aquilo, eu não aceito que essas coisas aconteçam. Deus, eu não aceito que isso aconteça. E aí a gente acha
E aí, ontem eu estava pensando sobre isso, né? A gente pode achar que a gente vai falar com Deus e vai orar e vai falar: Deus, isso daqui não deveria acontecer comigo, eu não mereço nada disso. Eu não mereço, diante de tudo isso que eu faço para o Senhor, eu não mereço passar por isso, eu não mereço que aconteça isso, eu não mereço isso e aquilo outro. Então, por favor, dá uma arrumada aí, porque eu acho que o Senhor errou, acho que era para ir para o meu vizinho, mas o Senhor acabou me acertando aqui, de resvalo aqui, então arruma isso daí, conserta isso daí, porque eu não mereço isso. Mas não é assim que funciona. Eu iniciei falando que o nosso culto a Deus, o culto que nós prestamos a Deus, não deve ser um culto que é algo, uma moeda de troca. Então eu faço e Deus me dá, eu faço e Deus me dá, eu faço e Deus me dá. Não, o nosso culto tem que ser muito além daquilo que Deus pode nos dar de bênçãos. O nosso culto a Deus tem que ir além de tudo aquilo que Deus pode nos dar. Como Jó, que Deus o abençoou, e Satanás diz, é lógico que ele vai fazer isso. Satanás não fala? Ele fala, ó, tu puseste um muro de proteção ao redor dele, de sua família e de seus bens, e o abençoaste em tudo que ele faz. Vê como ele é rico. Mas é lógico que você vai fazer isso. Olha como está a sua vida, mas é lógico que você vai fazer isso. Olha como Deus te abençoou, olha como Deus fez isso, é lógico que você vai fazer isso. E aí Satanás continua dizendo, falando o quê? Estende a tua mão e toma tudo o que ele tem, e certamente ele te amaldiçoará na tua face. E se Deus, ele olha para Satanás e fala isso, pois bem, você pode prová-lo. E se Deus autoriza esse tipo de provação sobre a minha vida e sobre a sua vida? Porque muitas das vezes a gente pensa que algo aconteceu de errado, e a gente vê isso durante a história de Jó, que os amigos dele depois eles vão lá visitar Jó e começam a questionar Jó, querendo saber, Jó, isso tudo está acontecendo com você porque você pecou, você acha que você é o bonzão, você acha que você não erra, você acha isso, você acha aquilo, mas no final de tudo, Deus só está fazendo isso com você porque você pecou, você tem que reconhecer os seus pecados. Em um dos capítulos aqui, tem um dos amigos de Jó que pega e fala assim, ó, você é muito arrogante, chama Jó de arrogante, você é muito arrogante, da forma como você está falando, isso e aquilo, mas às vezes, não é as coisas ruins, não acontecem em nossas vidas por causa de pecado. Às vezes, as adversidades nas nossas vidas não acontecem porque nós pecamos contra Deus. É porque Deus está nos provando. Deus, ele quer ver se realmente você o ama de verdade. Sabe quando Deus, será que se eu tirar isso daqui, ele vai continuar me amando? Será que se eu mexer as coisas aqui, ele vai continuar orando? Será que se eu fizer isso daqui, ele vai continuar me buscando? Ou ele vai largar tudo e vai embora? Às vezes são provações de Deus para testar a nossa fé, para testar como é que nós vemos o nosso Deus. E aí que está, eu acho, a chave desse texto, dessa história de Jó. Como é que Jó via o seu Deus? Ele via um Deus que só o abençoava, que era um Deus de mãos, então que só dá, ou era um Deus que ele poderia contar com esse Deus, que ele poderia andar com esse Deus, que ele poderia ter intimidade com esse Deus, que ele poderia abrir o seu coração para esse Deus? Como é que Jó via esse Deus? Por que Jó fazia o que fazia? Era por obrigação? Porque talvez ele já tinha escutado, ouviu falar, os seus pais falavam isso, seus pais ensinaram isso, seus pais falaram aquilo, então ele só replicou aquilo que ele já estava acostumado a ouvir? Ou ele realmente teve um encontro com esse Deus e fazia porque ele amava esse Deus e não por seguir uma cartilha, sabe? Então, para adorar a Deus eu tenho que fazer isso, então, check, pronto, tá certo, cumpri. Ou ele fazia porque ele amava aquele Deus, ou ele fazia porque ele se importava com aquele Deus. Então, vamos continuar aqui o nosso texto e a gente vai ver exatamente o que é que Deus, como é que Jó via a Deus.
E aí começa as provações de Jó no capítulo 2, capítulo 3, no capítulo 3, Jó começa a discursar, eu quero ler com vocês esse capítulo, acompanha comigo, Jó capítulo 3, por fim, Jó falou e amaldiçoou o dia de seu nascimento, disse ele, apagado seja o dia em que nasci e a noite em que fui concebido, transforme-se esse dia em escuridão, Deus lá do alto o ignore e luz nenhuma brilhe sobre ele. Domine esse dia, escuridão absoluta, uma nuvem negra o cubra e densa escuridão o encha de terror. Apodere-se dessa noite a escuridão, nunca mais seja contada entre os dias do ano, nunca mais seja incluída entre os meses. Sim, estéril seja essa noite, desprovida de toda alegria. Amaldiçoem esse dia os que vivem a amaldiçoar, aqueles que podem despertar o Leviatã. Escureçam-se suas estrelas matutinas, espere o dia pela luz, mas em vão, e jamais veja a luz do amanhecer. Amaldiçoado seja esse dia por não fechar o ventre de minha mãe, por permitir que eu nascesse, para presenciar todo este sofrimento. Por que eu não nasci morto? Por que não morri ao sair do ventre? Por que me deitaram no colo de minha mãe? Por que ela me amamentou no seio? Se eu tivesse morrido ao nascer, agora estaria em paz. Sim, dormiria e repousaria. Descansaria com os reis da terra e seus conselheiros, cujos edifícios agora estão em ruínas. Descansaria com os príncipes ricos em ouro, cujos palácios eram cheios de prata. Por que não me sepultaram como uma criança que nasceu morta, como um bebê que nunca viu a luz? Pois na morte os perversos já não causam problemas e os cansados repousam. Até mesmo os cativos encontram sossego nela, onde não há capatazes para ameaçá-los. Os ricos e os pobres estão ali, e o escravo se vê livre de seu senhor. Por que conceder luz aos miseráveis e vida aos amargurados? Anseiam pela morte e ela não vem. Cavam à procura dela, mas mais que de tesouros ocultos. Enchem-se de alegria quando enfim morrem e exultam quando chegam ao túmulo. Por que conceder luz aos que não têm futuro, ao que Deus cercou de todos os lados? De tanto gemer, não consigo comer, meus gritos de dor se derramam como água. O que sempre temi veio sobre mim, o que tanto receava me aconteceu. Não tenho paz, nem sossego, não tenho descanso, só aflição. Jó estava sofrendo. Nós já falamos sobre o sofrimento dele aqui, já falamos por tudo aquilo que ele passou. Jó estava sofrendo. E nos momentos que nós estamos sofrendo, o que é que nós fazemos? No momento que nós estamos sofrendo, o que é que nós fazemos? Qual é a nossa atitude? Como é que a gente age diante de uma situação onde nos causa dor e sofrimento? Como é que a gente reage a essas situações? Jó, ele foi fazer o quê? Orar. Ele foi falar com Deus. Os amigos dele estavam lá. Os amigos dele, no próximo capítulo, já começam a falar e a dar as suas opiniões sobre o que estava acontecendo na vida de Jó. Mas Jó, ele vai atrás do seu próprio Deus. Ele começa a buscar as respostas em Deus. Uma das coisas que a gente precisa aprender é que toda vez que acontecer algo de ruim em nossas vidas, a primeira coisa não é blasfemar, não é reclamar, não é ficar chorando, não é ficar, não. A primeira coisa que nós devemos fazer é buscar as respostas em Deus. Jó, ele vai buscar as respostas deles em Deus. Em um dos capítulos mais para frente, Jó, ele começa a questionar: por que que o Senhor está fazendo isso comigo? O que é que eu te fiz? Ele vai falando desse jeito. O que que eu fiz para merecer tudo isso? O que que está acontecendo? O Senhor era o Deus que me abençoava, agora não está mais me abençoando. O que que está acontecendo? Me fale o meu erro que eu vou consertar. Fala onde eu errei que eu quero consertar. Agora, se eu não fiz nada, me explique o motivo, o que está acontecendo. E Jó, ele vai questionar a Deus várias e várias vezes durante o livro inteiro, são 42 capítulos. Durante o livro inteiro, Jó vai questionar a Deus o porquê que tudo aquilo está acontecendo. E sabe o que acontece? Deus não fala para ele o porquê. Deus, ele não responde a Jó o porquê. No final do livro de Jó, no capítulo 42, Jó não descobre o porquê. Nós sabemos o porquê, porque está escrito aqui. Deus decidiu provar a Jó mediante algo que Satanás trouxe de informação. Mas
Jó não sabia, Jó não tinha essa informação. E Jó finaliza a história dele sem saber o porquê. E isso é interessante, porque às vezes nós não vamos saber o porquê. O porquê que as coisas estão acontecendo. Nós podemos perguntar, nós podemos questionar, nós podemos orar, nós podemos chorar, nós podemos fazer o que for possível fazer, mas Deus não é obrigado a te responder. Deus não é obrigado a dar respostas para você. No livro mesmo de Jó, Deus ele fala assim: quem é você para fazer essas perguntas? Você está cheio de pergunta aí, então agora eu vou fazer uma pergunta e quero que você responda. Aí Deus fala assim: onde você estava quando eu coloquei o sol não sei aonde, quando a terra estava assim, quando aconteceu isso, aconteceu aquilo? Quem é você para ficar me questionando? É mais ou menos isso que Deus está falando para Jó. E Deus ele pode olhar para nós e falar a mesma coisa: quem é você para ficar me questionando? Questionando aquilo que eu faço. O que eu faço, como o apóstolo Paulo fala, é o quê? É bom, é perfeito e é agradável. Se Deus está nos provando em algo, nós podemos questionar sim, mas nós temos que entender que a vontade dele é sempre boa, perfeita e agradável. Ele quer nos provar para que a gente possa ser aprovado, para que a gente possa estar diante dele como alguém aprovado, como alguém que não tem do que se envergonhar, porque já foi passado pelo fogo e foi aprovado. Mas nós precisamos entender que mesmo assim, Deus pode não te responder. Você pode passar a sua vida inteira questionando a Deus o porquê que aquilo aconteceu. Deus pode não te responder. E nós temos que viver com isso. Porque Deus, nós não podemos colocar ele dentro de uma caixinha, onde Deus ele funciona desse jeito aqui, então é assim que vai fazer. Então se eu fizer isso, se eu jejuar 21 dias e não comer isso, não comer aquilo, só comer legumes, só fazer isso e aquilo outro, no final dos 21 dias, Deus vai me dar a resposta do porquê isso está acontecendo, ou do que eu preciso fazer, Não, Deus simplesmente pode não te responder. E nós temos que viver com isso. Uma vez eu ouvi um pastor, ele estava falando assim, que grande parte da vida dele, ele passou sem, ele tem sempre o costume de orar, né? Ele ora todos os dias, mas ele falou assim que pouquíssimas vezes ele conseguiu ouvir a voz de Deus, ele conseguiu saber que tem alguém ali do outro lado, sabe? Ele falou que a maioria das vezes ele ora, legal, orei, não sei se tem alguém aí do outro lado me ouvindo, sabe? Não sei se tem alguém do outro lado me ouvindo, mas eu fiz a minha parte, eu coloquei, abri o meu coração, chorei, falei, e acabou, levanto e vou embora. Isso sim é uma vida cristã madura, que não vive só de arrepios, só de sentimento, só de oba-oba, só de eu senti. Hoje o André estava ministrando, eu senti, arrepiei aqui, glória a Deus. A vida cristã é muito mais do que isso. A vida cristã é muito mais do que viver de arrepios. A vida cristã é uma vida onde você pode orar, e Deus não te responder. Orar, e Deus não te responder. O importante disso tudo não é nem a resposta de Deus, mas é como você lida com isso. Como você lida com o silêncio de Deus. Uma vez eu preguei aqui e falei que às vezes o silêncio de Deus é ensurdecedor. Você ora, você grita, você fala, e fica assim, esse silêncio. Nada, você não escuta nada acontece, nada se mexe. E você fala: Deus, aonde é que o Senhor está? Cadê o Senhor? E nada acontece. E a gente precisa entender e conviver com isso. Deus, ele não é, nós não controlamos o nosso Deus. Deus não está no nosso, guia, né, de cachorro, onde você coloca e fica controlando. Deus não é para lá, não, é para cá, para lá. Deus, ele é Deus. E ele é quem faz as coisas acontecerem em nossas vidas. Então nós precisamos nos acostumar com isso. Já que nós estamos no ano de avançar, o ano de avançar é exatamente isso, avançar para a maturidade cristã. O pastor está fazendo o curso lá de maturidade cristã, maturidade espiritual, onde é exatamente isso que nós precisamos aprender. Ser maduros espiritualmente é entender que Deus pode não te responder. Você pode chorar,
Tem a música que fala, né? Posso até chorar, posso até sofrer. Mas a nossa fé diz o quê? Mas o amanhã está, e eu não lembro mais a música. Mas é pela fé que nós cremos que Deus pode fazer alguma coisa, que Deus vai fazer alguma coisa. Mas a resposta pode demorar, pode vir daqui a 20, 30 anos, você pode morrer e a resposta não chegar. Mas Deus, Ele é fiel, e Deus, Ele faz as coisas de acordo com aquilo que Ele já programou para a nossa vida, amém? No capítulo 6, eu quero ler também com vocês, e aí a gente já está encerrando. Que uma das coisas também, que o problema não é questionar a Deus. O problema não é questionar a Deus. O lamento, o choro, também é uma forma de louvor a Deus. O lamento é uma forma de louvor a Deus. A gente às vezes pensa que o louvor a Deus é somente quando a gente está aqui cantando e alguém está tocando e a gente está cantando. O louvor a Deus é muito mais do que isso, e a gente vai ver um pouco nesse capítulo 6, que diz assim: então Jó falou novamente: se fosse possível pesar a minha aflição e pôr numa balança meu sofrimento, pesariam mais que toda a areia do mar. Por isso falei de modo impulsivo, pois o Todo-Poderoso me derrubou com suas flechas, e minha alma bebe o veneno delas. Os terrores de Deus se alinham contra mim. Os jumentos selvagens não zurram ao não encontrar capim. Os bois não mugem quando não tem alimento. As pessoas não se queixam quando falta sal na comida. Alguém gosta da clara de ovo que não tem sabor? Perco o apetite só de olhar para ela. Tenho enjoo só de pensar em comê-la. Quem dera meu pedido fosse atendido e Deus concedesse meu desejo. Quem dera Ele me esmagasse e estendesse a sua mão e acabasse comigo. Ao menos tenho este consolo e alegria. Apesar da dor, não neguei as palavras do santo. Apesar da dor, não neguei as palavras do santo. Contudo, faltam-me forças para prosseguir. Não vejo motivo para viver. Acaso tenho a força de uma pedra? Meu corpo é feito de bronze? Não, estou completamente desamparado, sem chance alguma de sucesso. É preciso ter compaixão de um amigo abatido. Mas vocês, e aí ele está falando dos amigos dele, né? Mas vocês me acusam sem nenhum temor do Todo-Poderoso. Meus irmãos, vocês se mostraram indignos de confiança, como um riacho intermitente que transborda sobre as margens, quando fica turvo por causa do gelo e a neve sobre ele se amontoa. Mas, chegado o tempo de seca, a água desaparece e o riacho some no calor. As caravanas saem de suas rotas, mas não há o que beber e morrem ali. As caravanas de Temá procuram essa água e os viajantes de Sabá esperam encontrá-la. Contam com ela, mas se decepcionam. Quando chegam, suas esperanças são frustradas. Da mesma forma, vocês não me ajudaram. Viram minha desgraça e ficaram com medo. Mas por quê? Alguma vez lhe pedi presentes? Supliquei que me dessem algo seu? Pedi que me livrassem de seus inimigos, de meus inimigos, ou que me resgatassem de meus opressores? Ensinem-me e eu me calarei. Mostrem-me onde errei. Palavras honestas são dolorosas, mas de que servem suas críticas? Consideram suas palavras convincentes, enquanto ignoram meu clamor de desespero? Seriam capazes de apostar um órfão num jogo de azar. Sim, venderiam até mesmo um amigo. Olhem para mim. Acaso eu mentiria para vocês? Não pressuponham que sou culpado, pois nada fiz de errado. Pensam que sou mentiroso? Acaso não sei mais distinguir entre o bem e o mal? E Jó, ele começa a falar sobre isso. Jó, ele vai abrindo o seu coração e vai lamentando a sua situação. Mas mesmo dentro do lamento dele, ele diz o quê? Apesar da dor, não neguei as palavras do santo. Apesar da dor e das coisas que podem acontecer nas nossas vidas, nós não devemos negar o santo nome de Deus. Nós não devemos nos afastar de Deus. O capítulo 13 diz o seguinte, o capítulo 14, quer dizer, versículo 1, diz assim, ó.
Deixa eu ver aqui. Não, versículo 13, capítulo 13, a partir do versículo 14, diz assim, ó. Capítulo 13, versículo 14, diz assim: Sim, porei minha vida em risco e direi o que penso de fato. Ainda que Deus me mate, Ele é a minha única esperança. Apresentarei a Ele a minha causa. Isto, porém, é o que me salvará. Não sou ímpio. Se o fosse, não poderia me colocar diante dele. Escutem bem o que eu vou dizer. Ouçam-me com atenção. Preparei minha defesa, serei declarado inocente. Quem pode discutir comigo a esse respeito? E, se provar que estou errado, me calarei e morrerei. Versículo 15 diz: Ainda que Deus me mate, Ele é a minha única esperança. Apresentarei a Ele a minha causa. Ainda que Deus me mate, não tenho para onde correr. Para onde eu posso fazer, para onde eu devo ir? Somente Ele pode me salvar. Só Ele mesmo pode me tirar desse lugar. Onde Ele mesmo me colocou, Ele pode me tirar de lá. Jesus, Ele foi levado para o deserto para ser tentado, mas Ele foi levado por quem? Pelo Espírito Santo. Ele foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado lá. Passou 40 dias e 40 noites. Saiu de lá e quem o trouxe de volta? O Espírito Santo. O mesmo Deus que o leva para o deserto para ser tentado e provado é o mesmo Deus que tira ele de lá e leva e tira e passa por essa provação. Conosco é a mesma coisa. O mesmo Deus que nos prova é o mesmo Deus que está conosco durante a prova e é o mesmo Deus que nos tira daquele lugar quando nós fomos aprovados. Mas nós não devemos correr para fora. A partir do momento que as coisas começam a acontecer e dar errado, nós não devemos correr e sair da presença de Deus. Não, nós devemos permanecer lá, porque o nosso lamento, assim como de Jó fez, o nosso choro, assim como Jó chorou, as nossas dores, assim como Jó sentiu as dores, também são atos de louvores diante de Deus, quando nós nos colocamos diante dele e falamos assim: Deus, eu não sei mais o que fazer, toma aqui tudo aquilo que eu estou sentindo. Eu não tenho para onde correr. Os meus amigos estão me acusando, os meus amigos estão falando aquilo, tudo está acontecendo e eu não sei mais o que fazer. Deus, toma aqui o meu choro. E você se derrama na presença de Deus. Toma aqui tudo aquilo que eu estou sentindo, Deus, e coloca na presença dele. Isso sim é um lamento de louvor a Deus. É quando Deus ele olha para nós e fala assim: olha aí, mesmo nos momentos de dores e dificuldades, o meu filho, ele se mantém íntegro, ele se mantém correto, ele se mantém se desviando do mal, e ele continua temendo a Deus, ele continua me temendo, ele continua me querendo, ele continua querendo estar perto de mim. Tudo isso porque nós entendemos que Deus não é o Deus somente que nos dá as coisas, mas é o Deus também que pode nos tirar essas coisas. E o mais importante disso tudo é como é a nossa atitude se Deus nos tirar tudo aquilo que nós temos. Se Deus nos tirar o nosso carro, a nossa casa, a nossa família, o nosso emprego, qualquer coisa que você estime, que você coloque de maior valor na sua vida, como é que é a sua atitude em frente a isso? Como você reage em frente a todas essas situações? Que seja um lamento de louvor na presença de Deus, que seja um choro que doa, um choro que vem do fundo da sua alma, mas algo que você coloca diante de Deus. Não que você vai ficar falando pelos 4 cantos da igreja e reclamando, e Deus não me ama, e Deus não me quer, e Deus não me ouve. Não, você vai colocar tudo isso aos pés do Senhor. É só Ele que pode me responder. Como o Jó ele fala aqui: ainda que Deus me mate, Ele é a minha única esperança. Apresentarei a Ele a minha causa. Deus é a nossa única esperança. Amém? Amém? E para finalizar, do lugar onde a gente menos espera, Deus ele se revela para nós. Do lugar onde a gente menos espera. Não é na dor que a gente vai querer ouvir, que a gente vai querer reconhecer Deus. Não é no meio da dor, não é no meio do sofrimento.
Mas tem agora eu não lembro quem disse, mas eu li uma vez, que diz que a nossa dor é um megafone de Deus. A nossa dor é um megafone de Deus, onde Ele pega e fica ampliado e a gente consegue ouvir a voz dEle, é só no momento de dor. Porque quando a gente está feliz e alegre e contente, a gente nem dá bola para Deus, a gente nem ouve a Deus, a gente nem dá atenção a Deus. Mas quando a gente começa a sofrer e passar dificuldades, parece que aquilo aumenta e aí você vai e se joga diante de Deus. Do lugar onde a gente menos espera, Deus se revela. Abre aí comigo no capítulo 42. No capítulo 40. Até então, até o capítulo 39, era só Jó e os amigos dele falando, e Jó reclamando, Jó chorando, Jó questionando, Jó falando. E a partir do 40, Deus começa a falar. Versículo 41 diz: Então o Senhor disse a Jó: Ainda quer discutir com o Todo-Poderoso? Você critica Deus, mas será que tem as respostas? Então Jó respondeu ao Senhor. E aí Jó começa a falar com ele. No versículo 6 diz: Então, do meio do redemoinho, o Senhor respondeu a Jó. No meio do redemoinho. Imagina a situação de Jó. Jó está lá doente, jogado, sem dinheiro, sem nada, sem família. Está no fundo do poço, no meio de um redemoinho, que ele nem poderia esperar isso. Deus se revela e começa a falar e questionar, e vai fazendo algumas perguntas bem fortes para Jó. E no capítulo 42, Jó responde: Sei que podes fazer todas as coisas, e ninguém pode frustrar os teus planos. Perguntaste: Quem é esse que com tanta ignorância questiona a minha sabedoria? Sou eu. Falei de coisas que eu não entendia, coisas maravilhosas demais que eu não conhecia. Disseste: Ouça e eu falarei. Eu lhe farei algumas perguntas e você responderá. Antes, eu só te conhecia de ouvir falar. Agora, eu te vi com os meus próprios olhos. Retiro tudo o que disse e me sinto arrependido no pó e nas cinzas. Nós começamos dizendo que Jó era um homem íntegro, correto, temente a Deus, que se desviava do mal. E a gente finaliza, esse é o último capítulo de Jó, finaliza Jó reconhecendo quem ele é. Ele diz aqui no versículo 3: Sou eu, falei de coisas de que eu não entendia, coisas maravilhosas demais que eu não conhecia. Às vezes os nossos questionamentos diante de Deus são de coisas que a gente não conhece. São coisas que a gente nem faz ideia do que nós estamos falando. Sabe quando você fala de coisas que você não sabe? Acontece isso muito comigo lá no cartório, onde as pessoas vão lá e começam a falar coisas de que elas não fazem ideia do que estão falando e acham que estão certo. Então eu estou errado e ela, que não sabe, que nunca viu, que nunca fez nada disso, sabe. Dá vontade de falar: então, por favor, dá a volta aqui, senta no meu lugar e trabalha aqui no meu lugar, porque você sabe mais que eu. Às vezes nós fazemos a mesma coisa diante de Deus. Falamos de coisas que não sabemos. Questionamos a Deus com tanta veemência que nós não sabemos. Mas o importante disso tudo é nós reconhecermos quem nós somos diante de Deus. Jó, ele diz o quê? Retiro tudo o que disse e me sinto arrependido no pó e nas cinzas. E um versículo anterior ele disse: Antes eu só te conhecia de ouvir falar, agora eu te vi com os meus próprios olhos. Antes eu só te conhecia de ouvir falar, por isso que eu falei o que eu falei, por isso que eu fiz o que fiz, por isso que eu esbravejei, por isso que eu falei sem pensar, por isso que eu fiz o que fiz. Mas agora, depois dessa caminhada e nesse meu luto, nessa minha dor, que o Senhor esteve comigo e eu estive com o Senhor, derramando todo o meu sofrimento diante de Ti, eu te conheci. Agora os meus olhos te veem. Antes era só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Agora eu posso andar com o Senhor. Agora eu posso voltar a fazer aquilo que eu fazia, cuidar da minha família. Se o Senhor me abençoar, eu posso fazer tudo o que eu fazia antes, porque agora eu faço porque eu o conheço, porque eu te vi, e não por aquilo que ouvi. A dor e o sofrimento pode nos trazer coisas muito boas, como
nos aproximar de Deus. A dor e o sofrimento podem nos trazer coisas muito boas, como estar cada vez mais próximo de Deus, desse Deus que pode estar nos provando e quer ver a nossa fé, nós colocarmos a nossa fé em prática, para que a gente possa caminhar um pouco mais, e vai caminhando um pouco mais, um pouco mais, e um pouco mais. Jesus, no Velho Testamento, uma das coisas que ele é conhecido é como o servo sofredor. O servo sofredor. O próprio Deus é o servo sofredor. Se Jesus é o servo sofredor, por que nós nos achamos no direito de não poder sofrer um pouco por Deus? Não poder sofrer e passar por algumas coisas. No capítulo 5, só para a gente encerrar, no capítulo 5, deixa eu ver aqui. Não anotei aqui. Eu não anotei aqui, mas tem um versículo aqui em Jó, que ele pega e fala que o sofrimento do homem é tão certo como a faísca do fogo do fogo que vai subir. É certo que nós passaremos por algum momento de dor e sofrimento. É certo como o ar que respiramos, é certo como qualquer coisa que você pode entender. Se o próprio Jesus passou por essas coisas, por que nós não podemos entender também que nós também precisamos passar por isso, para que a nossa aliança com Deus, para que o nosso relacionamento com Deus esteja cada vez mais estreito, mais perto possível, mais próximo possível, e assim nós o conheceremos face a face, assim nós entenderemos os seus planos, os seus projetos, os seus sonhos, porque nós estamos cada vez mais perto dele. Quando nós estamos longe dele, fica difícil para a gente poder saber o porquê que Deus está fazendo o que está fazendo. Mas quando está mais perto, a resposta de Deus pode ser cada vez mais fácil de ser entendida e ouvida. Como eu disse, Deus pode não te responder, mas quando Ele te responder, você vai estar ali, do lado dele, ouvindo a resposta, e saberá que existe um Deus que nos prova para conhecer a nossa fé e saber se realmente você sabe quem você é. O final da história de Jó é isso, para que a gente possa saber quem nós somos. Jó precisava saber quem ele era. Ele não era tudo aquilo que ele achava que era. Agora ele poderia ser tudo aquilo, porque agora ele poderia ver a Deus. E isso também cabe a nós. Nós precisamos saber quem nós somos, para que a gente possa caminhar cada vez mais perto de Deus, e cada vez mais perto de Deus, nós estaremos mais próximos de algo que Deus ele quer fazer em nossas vidas, tratar em nossas vidas, consertar algumas coisas, endireitar outras coisas, tudo isso para a glória de Deus. Toda essa história de Jó não foi para engrandecer Jó, como Jó, o homem da fé. A gente fala muito, né? Nós temos que ter fé igual Jó, paciência, né? Paciência como Jó e essas coisas. Não é para isso. Era para engrandecer o próprio Deus, mostrando que Deus está no controle de todas as coisas, e Ele cuida de todas as coisas, e Ele transforma todas as coisas, e Ele está nos moldando para que a gente possa ser cada vez melhor. Amém? Amém. Você pode ficar em pé, por favor, pastor?